Olá, temos hoje uma questão sobre transformação de um número misto em fração imprópria. O número misto normalmente é caracterizado da seguinte forma, por exemplo, é o a gente coloca aqui a barra, B sobre C, em que esse B é o numerador e esse C é o denominador. Evidentemente que esse C tem que ser diferente de zero. O A seria considerado a parte inteira e B sobre C a parte fracionária. Então, para esse exemplo aqui de 2 1/3, então 2 seria a parte inteira e 1/3 aqui seria a parte fracionária. Né? Então, como a gente vai representar? Nós vemos que nós temos aqui duas partes do número e aqui mais uma parte, porque essa uma parte aqui é só 1/3. Né? Então, a gente faria o seguinte, ó. A gente vem aqui, vamos supor que nós temos uma barra de chocolate e a gente coloca a representação dela. As duas primeiras partes da barra de chocolate, portanto, representa esse número 2. Se aqui fosse o número 3 em lugar do 2, seriam 3 partes. Né? E essa última parte aqui seria da 1/3. Já já a gente vai explicar como fazer. A gente tem que observar o seguinte, que esse número que está aqui, 3, é o que vai dividir todas as barras em 3 partes. Se aqui fosse o número 5, seria dividido em 5 partes. Então vamos aqui fazê-lo. Né? Olha, primeira barra, né? Vou dividir em 3 partes. Suponho que essas 3 partes aqui sejam iguais, viu? A segunda barra também divide em 3 partes. E a terceira barra também em 3 partes. Então vai acontecer o seguinte. Nós temos que preencher as partes, subpartes da parte total que foram preenchidas. Se aqui são 2 inteiros, significa o quê? Que nessa primeira barra toda foi preenchida na primeira parte, segunda, terceira. Né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aqui colocar uma cor mais clara, né, para realçar, certo? Primeira parte. Vamos aqui. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. A segunda barra, que está preenchida totalmente inteira, também é a mesma coisa. Então, e a terceira barra somente uma de 3, ou então preenche somente uma. Portanto, do exposto, a gente observa que as duas primeiras barras aqui são essas daqui, são inteiras, preenchendo as 3 subpartes em que cada uma foi dividida, que seria aqui. E essa última aqui, 1/3, seria exatamente essa daqui, que é uma parte de 3. E se a gente observar, nós temos então 3 partes completas, a gente coloca embaixo. E quantas subpartes preenchidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui o número 7. Portanto, 7/3 é o que nós chamamos de fração imprópria. A fração imprópria é aquela em que o numerador é maior do que o denominador, ou seja, 7 é maior do que o 3. Portanto, seria a nossa resposta. Mas eu ainda vou deixar aqui mais uma dica, que seria a seguinte, a resolução dessa questão por um método mais prático, inclusive que você pode utilizar em um concurso, em uma prova, quando você está com pouco tempo. E, evidentemente, que eu pude resolver essa questão dessa forma, porque aqui é pequeno, 2 1/3. Vamos supor que aqui fosse 25, 7 11avos. Era muito grande para fazer esse tipo de resolução. Né? Então, o que é que a gente faz no método prático? Olha, a gente faz o seguinte. Aqui não é A, B sobre C. A gente faria o seguinte. Ficaria A vezes C mais B, isso dividido por C. Então vamos aplicar em nossa questão, né? Isso dividido por C. Só um instante. Isso dividido por C. Se a gente for aplicar aqui, o nosso A é o 2. Então vai ser 2 que multiplica C, que o nosso C vale 3. 3 mais o B. O nosso B aqui corresponde ao número 1. E isso tudo dividido por C, que o C vale 3. Né? Então fica como? Primeiro faço a multiplicação 2 vezes 3, 6. Ficou 6 mais 1 dividido por 3. Que isso vai ser igual a 7 sobre 3. Que é a mesma resposta obtida anteriormente, o que não poderia ser diferente. Né? Já que os dois métodos convergem para um resultado único. Né? Portanto, a resposta da nossa questão é 7/3. Continue a prestigiar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a gostar de nosso canal.